Olá! Depois de 5 anos de negociação, Brasil e Japão assinam um acordo da Previdência. Veja as imagens desse momento histórico registradas hoje à tarde em Tóquio. A cerimônia foi realizada hoje à tarde no prédio do Ministério das Relações Exteriores do Japão. Após a assinatura, o ministro Katsuya Okada destacou a importância desse acordo para trabalhadores brasileiros e japoneses. Ele disse que com o acordo será possível resolver problemas como a bitributação e o não reembolso de contribuição pagas. Espero que através deste acordo haja cada vez mais intercâmbios pessoais e econômicos e fortaleçam as relações de amizade entre o Japão e o Brasil. Pelo lado brasileiro, o ministro da Previdência Social ressaltou a importância desse acordo para os dois países. E ao longo desses anos foi possível nós chegarmos a uma coordenação das duas legislações com o objetivo de proteger os trabalhadores brasileiros aqui no Japão e os japoneses no Brasil. Até chegar ao acordo, o grupo de trabalho realizou 5 rodadas de negociações. Agora o documento precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e pelo Parlamento japonês. Acordos semelhantes já foram assinados e estão em vigor entre o Brasil e outros 7 países, além da região Mercosul. O Brasil também assinou, mas não aprovou acordos semelhantes com outros 22 países ibero-americanos e agora com o Japão. E quem vai falar sobre isso é o próprio ministro Gabas. Estamos aqui nos estúdios da IPC-TV com o ministro da Previdência Social, Dr. Carlos Eduardo Gabas, que cedeu um espaço precioso da agenda para responder as dúvidas de muitos telespectadores. Ministro, muito obrigada pela sua presença, essa visita e um momento tão especial das relações entre o Brasil e o Japão. Eu que agradeço, Silvia. É muito importante para nós todos, para o Brasil, para o Japão, que a gente consiga agora concretizar isso que sempre foi um sonho, tanto dos brasileiros que vivem no Japão, quanto dos japoneses que vivem no Brasil. Ministro, nós anunciamos aqui no JPTV que o senhor estaria aqui presente com a gente e muitas pessoas entraram em contato enviando perguntas. Vamos ver algumas dessas dúvidas. Ministro, paga a aposentadoria no Brasil e do Japão. Vou receber os dois? Se ele contribuiu no Brasil e contribuiu no Japão, se ele reúne as condições para se aposentar só com a contribuição no Brasil, ele pode fazê-lo. E depois, ao reunir as condições também no Japão, ele também pode se aposentar no Japão. O objetivo do acordo, na verdade, não é nem esse. O objetivo do acordo é fazer com que brasileiros que trabalharam uma parte da sua vida no Brasil e vieram para cá, possam somar os 2 tempos e assim totalizar o tempo necessário para a sua aposentadoria. E a próxima pergunta é de uma pessoa que pagava no Brasil e não paga aposentadoria aqui no Japão. Vamos ver o VT. Ministro, eu nunca paguei o plano de aposentadoria no Japão, mas eu fiz tudo direitinho lá no Brasil. Com o novo acordo, eu devo pagar aqui ou lá? Olha, se você já implementou as condições para aposentadoria no Brasil, sob a legislação brasileira, você pode se aposentar pela legislação brasileira. Agora, depende do quanto você contribuiu. Se você quiser melhorar essa aposentadoria, melhorar o valor da sua aposentadoria, você pode sim se inscrever no Shakai Hoken do Japão, fazer as contribuições aqui, eu suponho que seja maior do que o que já contribuiu. Isso aumenta a média do valor dos salários recolhidos e isso também aumentaria o valor da aposentadoria. Eu tenho aqui uma outra pergunta que veio por e-mail. É o seguinte: meu marido pretende dar entrada na aposentadoria dele em julho. Ele vai ser incluído entre os beneficiados deste acordo? É melhor ele continuar com a contribuição lá no Brasil até o documento entrar em vigor? Olha, esse também é um caso que tem que ser analisado com bastante cuidado. Se ele já implementa as condições em julho, ele pode se aposentar de acordo com a legislação brasileira. E se ele também já contribuía aqui, já tinha contribuições aqui, ele pode, dependendo do período que ele tem de contribuição, ele pode esperar as condições para se aposentar aqui também. É preciso deixar bem claro que o trabalhador pode ter as 2 aposentadorias, desde que ele implemente as condições nos 2 países. Agora, se ele não tem a expectativa de implementar as condições no Japão, ou seja, de preencher todos os requisitos do Japão, ele deve somar os tempos do Japão e do Brasil. Isso pode melhorar o valor da aposentadoria dele, se aqui o recolhimento foi maior do que o do Brasil, e aí ele pede a aposentadoria após a entrada em vigor do acordo.
Ministro, vamos para a seguinte pergunta. É sobre a devolução da aposentadoria. Temos um vídeo também. Eu gostaria de saber, ministro, a primeira vez eu recebi o plano da aposentadoria e retornei ao Brasil. Agora estou de volta e estou novamente no plano. E aqueles anos que eu não recebi, como é que ficariam? Olha, todo o tempo que foi recolhido, que tem recolhimentos, que tem período computado aqui no Japão, que não foi devolvido, ele será computado. Agora, tempos onde houve a devolução dos valores recolhidos, aí não é possível computar porque o dinheiro já foi, né, o valor do recolhimento foi devolvido para o segurado. Então, esse tempo não conta. Agora, todo o tempo que houve recolhimento, não importa quando, todo esse tempo será computado para a aposentadoria. Tá. Então, o dinheiro que foi devolvido, já esse tempo... Esse tempo está excluído, esses 3 anos está excluído. Eu tenho agora uma outra pergunta que veio por e-mail para a gente. Como será feita a contagem do tempo de serviço para um contribuinte que tenha feito parte de grupos que gozam de direito de aposentadoria especial, como professores, por exemplo? É interessante a pergunta. A legislação brasileira, ela possibilita que haja, em alguns casos, onde há comprovação do exercício da atividade em condições especiais. Porque muitas pessoas pensam que só porque é uma determinada atividade, a lei mudou no Brasil. Não é pela atividade mais. A condição especial é por exposição ao risco. São as chamadas aposentadorias especiais. E tem algumas categorias que, em alguns casos, também tem essa contagem de tempo especial. Então, se o trabalhador comprovar essa condição especial no Brasil, ele pode sim converter o tempo para a aposentadoria sob a legislação brasileira, totalizando os tempos do Japão também. Isso é possível fazer. Que ótimo. Mais uma pergunta que veio por e-mail. Caso eu consiga me aposentar aqui, depois decidir retornar ao Brasil, vou continuar recebendo a aposentadoria do Japão lá? Vai, pode ficar tranquilo, porque esse também é um dos objetivos do acordo. Que o cidadão, seja japonês, seja brasileiro, onde quer que ele esteja, ele possa receber o seu benefício, a sua aposentadoria em qualquer um dos países. E isso será feito normalmente. O Brasil já mantém acordos com outros países onde isso funciona perfeitamente. Que ótimo. Uma outra pergunta por e-mail também. Com esse acordo, minha esposa vai ter o direito de receber a minha aposentadoria como pensão caso eu venha a falecer, uma vez que sou aposentado pelo Rosai Hoken. É um seguro de acidente de trabalho. Eu conheço, né? Tenho filhos menores de 18 anos e me informaram que a aposentadoria é única e individual. Ele vai poder, a esposa ou os filhos vão poder receber a pensão desde que comprovada, no caso dos filhos, sejam menores e comprovada a dependência. Certo. Agora, ela se transforma automaticamente, uma vez ele aposentado, se ele vier a falecer, ela se transforma automaticamente em pensão. Então ele pode ficar tranquilo, porque os dependentes receberão os valores que ele vinha recebendo em forma de pensão. Vamos continuar com mais uma pergunta. Vamos ver o vídeo. Ministro, eu não pagando o Sakai Hoken, seria aconselhável que eu pagasse uma aposentadoria no Brasil para quando eu parar de trabalhar? Olha, nós orientamos sempre que os trabalhadores tenham algum tipo de proteção previdenciária, seja no Brasil, seja aqui no Japão. Se a pessoa está trabalhando aqui no Japão, ele pode contribuir no Brasil na qualidade de contribuinte facultativo. É um contribuinte que é uma natureza de um contribuinte que não tem vínculo empregatício. É para o estudante, para o desempregado, para qualquer tipo de contribuinte que não tem uma atividade, não exerce uma atividade no Brasil. Mas o objetivo do acordo também, Silvia, é fazer com que as pessoas procurem a legalização da sua condição aqui no Japão. Peça à empresa, solicite à empresa que faça essa regularização, que faça o registro dele como trabalhador aqui no Japão e recolha as contribuições para o Sakai Hoken, porque aí a empresa estará protegida e os trabalhadores e as suas famílias também estarão protegidas. Nós temos visto alguns casos no Brasil onde o trabalhador não tem nenhuma vinculação formal com as empresas e se acontece um acidente, se ele fica doente, ele fica desprotegido. Então isso é muito ruim para as empresas e é ruim também para os trabalhadores, porque ficam sem essa proteção. Por último, temos uma pergunta aqui, aliás, uma dúvida muito comum para muitos brasileiros que moram aqui no Japão.
Uma pessoa pergunta assim, mesmo quem ficou um tempo sem pagar a aposentadoria vai ser beneficiado? Olha, você não será prejudicado, porque o que você está falando é uma regra que existe no Brasil, mas para quando o trabalhador fica o tempo todo no Brasil, que é a condição de segurado. Se você recolhe um tempo, se você está trabalhando formalmente um tempo, perde o emprego e fica 1 ano, 2 anos sem recolhimentos, você perde a qualidade de segurado, perde o direito aos benefícios daquela contribuição que você fez. Mas no caso do acordo de totalização de tempos, desse acordo bilateral nosso com o Japão, e é o caso da maioria dos acordos também, não existe, não se verifica essa perda de qualidade. O objetivo do acordo é exatamente esse, é resgatar os tempos contribuídos para a Previdência brasileira e somar esse tempo contribuído, não importa quando foi, com a Previdência no Japão. Então, essa totalização é que vai permitir que o trabalhador se aposente somando os tempos e recebendo cada valor de acordo com o tempo computado nos regimes do Brasil e do Japão nesse caso. Ministro, só para finalizar, em relação a esse acordo histórico entre o Brasil e o Japão, tem algum ponto que ficou de fora que o senhor gostaria de frisar aqui, destacar? Silvia, pela importância que tem o acordo, pela natureza de ampliar a proteção aos trabalhadores, às suas famílias, há uma expectativa muito grande das pessoas para que o acordo já passe a valer. Então, é preciso ficar claro que tem algumas etapas que terão que ser cumpridas. Assinado o acordo, ele será submetido aos congressos, tanto do Brasil quanto do Japão. A nossa expectativa é que até o final deste ano, inclusive há um pedido do presidente Lula direto a nós, que haja um empenho muito grande para que a gente coloque este acordo em vigor até o final do mandato do presidente Lula, que é 31 de dezembro de 2010. Ministro, muito obrigada por essa visita, por esclarecer as dúvidas em nome do JPTV e de todos os brasileiros que moram aqui no Japão. Obrigado, Silvio. Em nome do governo brasileiro também, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar para a nossa comunidade, para os nossos queridos brasileiros que estão vivendo aqui no Japão e certamente após esse acordo viverão com mais qualidade, com mais tranquilidade. Obrigada. E você pode acessar o site da Previdência para saber mais sobre o assunto. O endereço é www.previdencia.gov.br.